Glória a Deus. Momento esperado para nós sermos afiados, lapidados pelo Senhor, através da palavra. E eu gostaria agora de convidar a nossa preletora dessa noite, a pastora, escritora e psicanalista Roberta Sara. Gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dela. Creio que o Senhor falará grandemente conosco. Pastora, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam com o coração aberto para continuar recebendo aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Com certeza, você estar aqui numa segunda-feira à noite já mostra a sua disposição em ser transformado, em ser renovado através da palavra de Deus, em passar por essa reforma emocional e espiritual. Antes de entrar na palavra, eu queria apresentar a minha família rapidamente. O pessoal da mídia, se puder colocar os slides, por favor. Som. Aqui, minha família linda. Minha família que me abençoa. Peraí, gente, que mulher tem que ficar linda, né? Mulher tem que ficar linda, tem que ser feminina. Então, às vezes a gente põe umas roupinhas que deixa a gente meio desconjurada, não dá. Aqui está minha família linda. Eu e o Paulo somos casados dia 12, fizemos 27 anos. Precisamos atualizar, né, meu amor? 27 anos, onde até aqui o Senhor nos ajudou. Igual aí na sua casa, tá? Que não é nada diferente não, viu? Vocês pensam que quem prega, que quem é chamado por Deus é tudo lindo, tudo perfeito, mas todo mundo precisa de reforma. Todo mundo, seja líder, seja pastor, todo mundo precisa de uma reforma. Então, está aqui minha família. Próximo slide, por favor. Aqui está um pouquinho da minha trajetória. Eu realmente sou uma improvável, assim como talvez alguns de vocês se sintam improváveis. Para realmente eu ter hoje 5 livros escritos, mais 2 devocionais, é a graça e o poder de Deus. Mas porque um dia eu também tive humildade no coração para dizer: Senhor, me reforma. Senhor, me transforma. Senhor, essa coisa aqui que eu fui tomando o controle da minha vida não deu muito certo, não. Então, eu precisei me dispor para que o Senhor fizesse essa reforma. Então, esses livros, todos eles contam trechos das minhas reformas. Porque a nossa reforma é um processo. Então, aqui vai contar um pouquinho de cada tempo do meu processo de cura, que durou 8 anos. Depois, se estendeu aí um pouco mais para as consequências dos traumas, porque a gente primeiro trata da dor do trauma, da ferida do trauma, para depois a gente tratar o que? As sequelas que esses traumas deixaram. Então, são vários processos dentro de um processo de cura. Então, o foco do meu chamado é cura emocional. Então, todos esses livros abordam mudança de comportamento e traumas emocionais e cura emocional. Então, é tudo que vocês que estão nessa conferência já estão acostumados a ouvir, a lidar. Então, são ferramentas que podem ajudar vocês, tá? Próximo, por favor. Aqui é onde você pode encontrar um pouco do meu trabalho. Quem não me conhece, você pode ouvir o meu testemunho no Plenicast, gente. Quem aqui conhece o Plenicast da Plenitude Distribuidora? Diogo é dessa igreja, ele que nos indicou aqui. Então, você pode ouvir o meu testemunho lá no Plenicast, tem meu testemunho lá. Também tem no meu canal no YouTube, Roberta Sara, o testemunho completo, onde eu abordo todas as trajetórias aí, né? Casamento, relacionamento, como que se dá depois essa vida nossa com os filhos, por causa dos traumas. Então, é bem bacana, tem bastante conteúdo para vocês acessarem. E o último, são 2 cursos online que eu desenvolvi, tá? Um que é para cura emocional, que é esse Seja Mais Você, como se fosse um processo terapêutico, tá? E o outro é para formação de conselheiras e mentoras que queiram ajudar outras mulheres na área emocional e espiritual, tá? Depois você conhece um pouco mais aí sobre isso. Agora eu quero que vocês fechem os olhos, por gentileza, só para a gente orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por esta noite. Obrigada porque o Senhor nos atraiu com laços de amor. Obrigada, Pai, porque apesar de termos vivido dores, o Senhor, ó Deus, nos trouxe até aqui. Se estamos aqui hoje respirando com vida, é porque o Senhor nos fortaleceu e nos sustentou, ainda que em muitos momentos nós não tivéssemos conseguido ver isso.
Pai, eu sei que é uma noite muito especial para essas pessoas, e a minha oração é para que elas sejam tocadas de uma maneira profunda. Eu sei que de mim eu nada posso entregar, eu apenas sou um instrumento nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor, ó Deus, traga a tua palavra cortando, tanto, Senhor, acolhendo, como também confrontando, tanto trazendo cura para as dores, como também ajudando os pais e mães a serem canal de cura para os filhos. Que possamos ver, ó Deus, na ótica de quem fomos feridos, mas também na ótica de quem ferimos. Porque aqui ninguém é só vítima. Talvez fomos vítimas em algum momento, mas em outros momentos nós também fomos algoz. Nós também ferimos pessoas. E nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa mexer nesta terra, mexer nesta casa e começar essa reforma ou continuar essa reforma que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos e das tuas filhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Falar sobre reforma é meio desconfortável, porque reforma é desconfortável. Fortalecendo aqui a leitura do versículo que a pastora já leu, Efésios 4, de 22 a 24, que vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a se despir do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então, aqui a gente está falando de alguns movimentos, de algumas ações. Olha lá. Quando a gente fala dispam-se, tirar, isso está apontando para um verbo. É uma ação que você faz. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para te dar a chance de uma vida nova. Porque você não poderia fazer isso sem Jesus. Então, a base principal de qualquer reforma é o construtor, é o engenheiro, é o arquiteto, certo? É o pedreiro, cada um na sua classe. Quem pode, contrata profissionais mais renomados, quem não pode, contrata alguns profissionais que vão fazer ali o trabalho, você mesmo vai lá e faz. Tem que ter alguém que faça isso. Então, a partir do princípio dessa reforma na nossa vida, essa reforma ela vem através do Senhor Jesus. Ele é o construtor. Ele é aquele que pode fazer, que tem as ideias, que sabe aonde vai, que alicerce, se está bom, se não está, o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar, não é assim? Se você entende de obra, você trabalha para alguém, você sabe que a tua palavra dá um direcionamento para a pessoa que te contratou, não é assim? E se você não entende de obra, você contrata alguém e você vai aceitar a palavra daquela pessoa que você contratou. Por quê? Porque aquela pessoa entende daquilo. Ela sabe o que ela está falando. Então, primeiro lugar, a sua fonte de consulta para a reforma tem que ser o Senhor Jesus. Porque às vezes a gente tem umas ideias, né? De repente você já reformou uma casa, ou você já ouviu alguém comentar sobre isso, ou você já até assistiu um programa de TV, porque hoje em dia tem até alguns programas, muitos programas de TV sobre reformas e tal. Então, as mulheres, elas têm umas ideias mirabolantes, né, gente? A gente consegue, assim, pensar em umas coisas, né? E aí a gente imagina assim, tipo, quero tirar essa parede aqui eu quero aumentar esse espaço, e aí eu quero fazer não sei o que lá. E aí você já fica imaginando como que vai ser. Só que quando você chega diante do construtor, aí você fala para o cara, e ele fala, não, essa parede não pode sair daqui, porque aqui é uma coluna. É assim ou não é? Alguém já passou por essa experiência ou já assistiu? Tem um programa de TV que eu gosto muito de assistir, que trabalha muito essas reformas. E aí, a própria arquiteta que é contratada tem um engenheiro acima dela. E a arquiteta, que já tem uma certa experiência, ela entra na casa para reformar e ela começa a falar, quero que tire essa parede, quero que faça isso, quero que faça aquilo, e ela vai fazendo o desenho e tal, só que ela tem que levar isso para o engenheiro aprovar. E quando ela leva para o engenheiro, ele fala, não, isso aqui não dá para fazer. Você vai ter que adaptar. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos querendo assumir o lugar do engenheiro, do mestre de obras. Nós estamos querendo dizer para Deus aonde que tem que ficar as coisas. Aonde que tem que ficar a parede.
O que tem que mudar e o que não tem que mudar? Não, aqui eu mudo, aqui eu não preciso mudar. Essa parede deixa aqui, essa daqui... Não. Só que nós não buscamos na fonte principal, que sabe aonde, o que... E outra, o que dá para se aproveitar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que é isso. A cruz, o poder de Deus ali na cruz é isso, é esse engenheiro. Mas sim, depois ele vai nos instruindo ao que a gente tem que fazer. E dentro de um processo de reforma, tem também a nossa parte, tem a nossa função. De repente, o mestre de obras vai falar, olha, eu preciso desse quarto liberado, eu preciso que você tire tudo, eu preciso que você deixe esse espaço liberado para mim. Quem tem que fazer esse trabalho? Você. Então, nós precisamos preparar o ambiente para que esse ambiente seja reformado, certo? Não dá só para a pessoa chegar lá e sua casa está lá montadinha e você quer que a pessoa comece a mexer e não tenha bagunça nenhuma. Então, a primeira regra, vamos dizer assim, depois de você entender quem você precisa consultar sempre para poder fazer qualquer reforma, a primeira regra é que você não tem o controle. Você não tem o controle. Não adianta. Quantas vezes quem já construiu casa, quem já reformou casa, quem já ouviu também alguém falando sobre isso, quem já também assistiu o programa, é a mesma coisa, se repete na casa do rico, do pobre, da onde for, de qualquer pessoa. Você fala para o cara, quero fazer uma coisinha aqui, quanto custa? Ele fala X. E nunca é aquele X. Nunca é aquele X. Material. Desculpa aí os mestres de obra, viu, meus queridos, se tem alguém aqui. Nós amamos vocês de um jeito que só o joelho no chão para poder, assim, Deus abençoe aquele homem. Por isso, assim, meu querido, você pode me falar todo o material já? Porque eu vou ter que parcelar no cartão, não tenho dinheiro, então eu já precisava saber tudo, né? Aí a pessoa fala, não, minha senhora, é isso aqui, ó, não vai precisar de mais nada. Passa o que um tempo, então, porque eu preciso disso, daqui. Ah, mas você não falou. Mas precisa. E você vai ter que se virar para poder arrumar, não é assim? Então, a questão é que a gente não tem o controle. Outra coisa, nem mesmo a pessoa que está ali muitas vezes fazendo, tem noção do que está por dentro. Gente, Deus fala em tudo. Quando eu assisto esses programas, eu falo, meu Deus, mas Deus falando assim comigo. Principalmente esses de reforma mesmo, que tem o ame-a ou deixe-a, que é sobre a casa. Não sei quem já assistiu, é muito legal. Aí, o que acontece? A mulher vai lá, a arquiteta vai lá, e aí, daqui a pouco, o cara liga para ela. Gillian, temos um problema. Ah, porque na hora que a gente foi arrancar o telhado, tinha por baixo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, problemas que aparecem quando você começa a trabalhar naquilo que está visível. Então, tem coisa muito mais profunda do que aquilo só que está aparente. Ah, eu estou tendo briga no meu casamento. É muito mais do que essa briga no casamento. É muito mais profundo os conflitos do seu marido e os seus conflitos. Então, quando a gente tira, quando a gente vai trabalhar aquilo que está visível, a gente descobre coisas até piores. Encanamento estourado, gambiarra, não é? Às vezes você compra uma casa ou você aluga uma casa, aí estoura alguma coisa, aí você chama o cara para arrumar, na hora o cara fala, gente, mas quem fez isso daqui? Uma gambiarra, para ir levando. E aí, deixa eu te falar uma coisa, a gambiarra que você tentou fazer lá atrás no seu casamento, uma hora ou outra vai estourar, minha querida, meu querido. Não adianta fazer gambiarra em relacionamentos, não adianta. Você precisa consertar, você precisa, talvez, colocar um cano novo, você precisa, talvez, colocar uma estrutura nova. Às vezes, vai precisar derrubar a casa toda. Você já viu casa que, tipo assim, está condenada, a casa está condenada. Então, tem programas assim também, que o cara vem com o tratorzão, derruba tudo, só fica o solo. O solo nunca vai ser perdido, o solo é você. O solo é o seu coração, o solo é a essência da imagem e semelhança de Cristo que Ele colocou em você. A sua identidade que está aí soterrada por construções erradas que foram feitas. Por quê?
Porque não é você que constrói a sua casa quando você nasce. São os seus pais que constroem a sua casa. É o que você recebe na sua infância, do 0 aos 7 anos, constrói a sua identidade emocional, as suas crenças, aquilo que você acredita a respeito de você mesmo. Então, nós não escolhemos nem o nosso nome, não é verdade? Quem aqui escolheu o seu nome? Não escolhemos o nosso nome. Tem coisas que hoje nós temos o poder e temos o livre-arbítrio de escolha. Por isso que, é o que eu sempre falo, não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que hoje você vai fazer com o que a vida fez com você. Então, construíram errado a sua casa, se tiver que chamar um trator e derrubar tudo isso, vai derrubar. Mas só o engenheiro que vai saber dizer, ó, aqui está condenado, tem que derrubar tudo e começar tudo de novo. Fundação. Uma casa que ela não é bem fundamentada, o que acontece? Rachadura, abalos. A casa não tem casas que elas não têm uma estrutura para grandeza. Quando a gente fala em altos prédios, ou quando a gente fala em, eu não sei aqui em Campinas, mas eu morei muitos anos em Barueri. Barueri é muito sobrado, um em cima do outro, os puxadinhos, né? Puxa aqui, puxa ali, você vê 10 casas no mesmo quintal, e vai botando uma em cima da outra e tal. E aí, às vezes, até dá ruim. Por quê? Porque aquela primeira não foi bem fundamentada. Então, se você quer fazer uma estrutura muito grande, precisa ter uma boa fundação. E, às vezes, Deus, Ele quer construir você como alguém grande. Ele, porque nós servimos e somos filhos e filhas de um Deus que é grande. Mas nós temos medo do grande, por quê? Muitas vezes a nossa estrutura emocional não foi bem fundamentada, não foi bem construída, então a gente não suporta. A gente não suporta muita coisa, porque a nossa estrutura, ela foi fraca. O que é uma estrutura fraca emocionalmente falando? Pessoas que não tiveram afeto, amor, presença dos pais, validação dos pais. Tudo isso são elementos de uma fundação para que essa pessoa seja um adulto perfeito? Não. Mas um adulto mais bem resolvido, um adulto mais seguro, um adulto que sabe dizer não. Você já viu gente que a pessoa, sabe, ela fala, não, obrigada, sem explicar. Ela não se submete ao que o outro coloca. Pessoas posicionadas. E muitas vezes nós, porque não tivemos uma boa estrutura, somos inseguros, somos medrosos, não conseguimos dizer não. A gente fala sim para todo mundo porque, na verdade, a gente não quer se indispor com o outro, porque a reação do outro pode representar para nós uma rejeição. Porque ninguém gosta de receber não. Ninguém, gente. Ninguém gosta. Só que o não é necessário também. Porque quando você não fala não, você não impõe limites. E as pessoas só conhecem sobre limite quando você estabelece esses limites. As leis que existem no Velho Testamento é exatamente para as pessoas entenderem que tem limites. Porque o ser humano provém dessa natureza pecaminosa, caída, que nós pendemos, como diz aqui, que nós temos essa tendência de nos corromper com a natureza humana. O nosso coração é enganoso, o nosso coração se corrompe. A Bíblia diz isso e é verdade. Então, nós precisamos nos despir daquilo que é velho. Agora, falar é fácil. Fazer esse processo é um processo que existe muita intencionalidade. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos passar por uma reforma em todas essas áreas. E nós começamos, então, por onde, Roberta? Pelo espírito. Porque primeiro nós somos um espírito. Nós viemos de Deus. Deus nos enviou à terra, ainda que a sua mãe tenha dito que você foi um aborto que não deu certo, ainda que a sua mãe tenha dito que ops, escorregou, rapa do tacho, não era para vir.
Não sei qual foi a sua história. A minha história foi terrena, que eu fui um aborto que não deu certo. A minha história terrena. Mas a minha história divina foi que Deus me enviou a esta terra para grandes feitos, para alcançar e curar e transformar muitas vidas. Mas eu precisei passar por uma reforma na minha mente. E de tempos em tempos a gente precisa reformar de novo o ambiente, não é assim? Às vezes a gente fez uma reforma lá no banheiro, dali 10 anos, de novo está pingando alguma coisa, ou está meio desatualizado ali o piso, o azulejo, o que quer que seja, ou você quer trocar alguma coisa. Então, nós precisamos, de tempos em tempos, também nos renovar. Porque seja o diabo, seja as pessoas, seja nós mesmos, por falta de conhecimento, muitas vezes nós vamos nos distanciando do que Deus falou e vamos deixando que as pessoas nos levem de nós mesmos. E muitas vezes nós permitimos que as pessoas nos levem de nós mesmos por medo de perder essa pessoa. Quais são as pessoas na sua vida que você não consegue dizer não? Quais são as pessoas na sua vida que você tem permitido essa pessoa levar partes de você? Porque nós que fazemos essa licitação, que assinamos e falamos, pode levar. E depois a gente fica cobrando algo que a gente deu permissão para a pessoa levar. E a gente fica se vitimizando. Sabe como que... Eu hoje moro numa casa alugada, que quando nós alugamos essa casa, ela estava bem destruída. O casal tinha se separado, essa casa ficou mais de 6 meses abandonada. E ali tinha problemas de vazamento e de várias coisas. O homem continuou morando na casa até que ele conseguisse alugar. Só que ele, por estar em depressão e por toda a situação da separação, ele não arrumava nada, não mexia nada. E a casa ficou a Deus dará, ficou literalmente largada ali. Parte do gabinete da cozinha e parte do gabinete do banheiro foi perdido, apodreceu. Por quê? Começou com pinga-pinga. Começou com pinga-pinga, que ele não quis resolver, porque ele não estava disposto, porque estava na situação em que estava, e depois aquilo virou tudo que virou. Então, às vezes, na sua vida emocional, a coisa começou lá no pinga-pinga. Oh, isso aqui não está legal, esse jeito que essa pessoa falou comigo, me magoou, ou tal coisa que aconteceu, não tá funcionando. A gente vai percebendo que a coisa não está muito funcionando. Só que o que a gente faz? A gente vai deixando. Deixando. E depois, quando a gente vê, a coisa já está... O prejuízo é muito maior. Então, eu não sei quais são os pinga-pinga na sua vida que você está fechando o olho porque você se acostumou. Você faz o quê? A gambiarra. Para ir funcionando. Deus está falando, chega... Está vindo de novo essa palavra. Chega de gambiarra, chega de tipo assim, eu dou um jeitinho aqui só para esse barulho não ficar me incomodando mais. Não, você vai trocar. Mas eu não tenho recursos. O teu pai tem recursos. Ele é dono de todo o recurso que você precisa, emocional, espiritual, o que quer que seja para essa reforma acontecer. Eu também não tinha recursos, eu também não tinha nada do conhecimento que eu tenho hoje. E conhecimento é recurso, por isso busquem leituras, busquem ouvir podcasts, assistir pessoas, ouvir histórias, porque isso vai expandindo a nossa mente. Busque ajuda terapêutica, vocês têm isso gratuitamente aqui, essa igreja é uma igreja que tem esse olhar, aqui é um grupo terapêutico. Então, sim, não desistam dos processos de vocês, apesar de ser difícil, muitas vezes apesar de ser desconfortável, apesar de ter um custo alto. Para algumas pessoas, a reforma ela sai mais caro do que comprar uma casa nova. Mas Deus não quer comprar uma casa nova, porque o seu solo é único. Ele não vai desistir. Diferentemente desse exemplo humano que eu estou trazendo, em que você pode optar por reformar uma casa ou por comprar, Deus não opta por comprar outra casa. Ele vai manter o solo. Por quê? Porque Ele não vai colocar outra pessoa no seu lugar. Porque você é único, você é única. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Então, por que você está desistindo de você? Gente, sabe o que eu tenho aprendido? Que nada, nem ninguém pode ir contra o braço do Senhor. Deus te escolheu.
Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. E ainda que a gente desista das pessoas também à nossa volta, Ele não desistiu. Ele não desistiu. Então, às vezes você pensa, não tem mais jeito para o meu marido, ou não tem mais jeito para o meu filho. Eu já orei tanto, eu já jejuei tanto, eu já busquei tanto. Deixa o Senhor fazer uma reforma na vida dele também. Deixa o Senhor fazer uma reforma na sua casa também. Porque a reforma, ela é isso, gente. Ela vai estendendo. Quem aqui já morou em lugar que está construindo alguma coisa do lado? É um inferno. É batido o tempo inteiro. É barulho, aquelas maquitas, aqueles não sei o quê. Então, assim, é barulhento. É barulhento. Reformas são barulhentas. São incômodas. Sabe aquele barulho que você já está, no final do dia, assim, eu trabalho em casa. Então, às vezes, se tem alguém reformando alguma coisa perto da minha casa, fica o dia inteiro aquele barulho. Chega umas 3, 4 horas da tarde e falo, meu Deus do céu, não consigo mais nem pensar. A reforma emocional é assim. Às vezes, nós estamos em reforma e quem está à nossa volta também está incomodado, está irritado. Por quê? Porque a reforma faz barulho. Assim, quando o outro também está em reforma, às vezes a gente se irrita. A gente fica assim, estou sem paciência já. A reforma do outro também nos incomoda. Nossa vida não é só sobre nós. Se você está aqui hoje curando um trauma, tratando de um trauma, provavelmente esse trauma, tem muitos traumas que nós mesmos causamos. Mas a maioria dos traumas mais profundos na nossa vida foram pessoas que causaram. E não estou trazendo isso como elas serem culpadas, porque as pessoas só dão daquilo que elas recebem. Assim como você possivelmente também está repetindo o padrão da sua mãe ou do seu pai, e quem tem filhos aqui pode ver que muitas vezes você, tanto que falou mal da sua mãe, tanto que você criticou sua mãe, você faz igual. Eu fiz isso. Tanto que eu critiquei a minha mãe, tanto que mesmo que depois eu perdoei, que trabalhei essas questões, tanto que eu lutei. Quando eu tive conhecimento e consciência de que em alguns momentos eu repetia o padrão da minha mãe, tanto que eu lutei conscientemente para fazer diferente, ainda hoje eu me vejo fazendo algumas coisas. Ainda hoje eu me vejo, meu Deus, esse movimento foi igual da minha mãe, apesar de não ser igual na situação, mas emocionalmente a mesma coisa, o mesmo sentimento me levou a uma determinada coisa. Então, nós precisamos nos conhecer, gente. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender como que funciona, onde passa cada coisa, e aí a gente vai perguntar para quem? Para o engenheiro. Quando você quer conhecer na sua casa, onde que passa o fio tal? Onde que passa o cano tal? Onde que está cada coisa? Como que funciona aqui? Quem vai te mostrar? O engenheiro, o construtor. Então, na nossa vida é assim. Onde que tem um sentimento que precisa ser trabalhado? Onde tem um comportamento que precisa ser renunciado? Onde passa tal coisa dentro de mim, sabe? É só o Senhor. E aí, quando Ele vai te mostrando, você vai se despindo. Aí, quando Ele vai apontando para você, você vai retirando essas coisas. Agora, sabe uma coisa que eu ouvi, inclusive, esse final de semana, que me chamou a atenção? É que quando a gente tira algumas coisas de lugar, ainda que aquilo seja ruim, isso acontece muito com namorado. Quem aqui já terminou namoro vai lembrar disso. O cara era uma peste, a mulher era um inferno, mulher dos infernos mesmo, que te aprisionava ali, sabe? Você termina, fica o quê? Um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. Então, escute o que eu estou falando aqui. Trazendo o exemplo da casa, você tem um móvel lá velho, um sofá caindo aos pedaços. Seus filhos já comeram de tudo ali. Ali, meu filho, se abrir aquilo ali, sai larva. Deu, né? Sofá rasgado, não tem mais nem... Você senta ali naquela, né, na ripa, assim, chega, dói tudo. Daí você fala, chega! E chega mesmo, gente, que isso é espírito de miséria. Você senta no chão, mas você arranca esse sofá de lá em nome de Jesus. Porque se você não arrancar, você não vai conseguir comprar outro. Enquanto você fica aceitando a gambiarra, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, o novo não vem. Joga essa coisa fora.
Entendeu? Aí o que acontece? Você tira, ainda que o negócio era ruim, velho, feio, não prestava. Não estou falando dos maridos não, tá, gente? O que acontece? Fica um vazio. Por que muita gente volta para relacionamento abusivo? Porque ela começa a sentir falta. Até do que era ruim. Porque ela se acostumou. E aqui eu não estou falando sobre divórcio, não. Eu estou falando sobre você colocar o que é bom no lugar do que é ruim. É tirar o que é ruim, só que primeiro essa reforma começa por quem? Por você. Ah, não adianta você chegar lá em casa e falar assim, mulher, palavra lá para você, hein? Oi, você devia estar lá hoje, hein? Nossa, a irmã lá falou pesado lá. Mesma coisa a mulher. Marido, nossa, você tinha que estar lá. A reforma começa em você. E quando a reforma já estiver, não vou dizer finalizada, que só finaliza quando Jesus chama a nossa senha, vem para o céu, mas eu digo assim, o pior, né? Quando o negócio ali já, pelo menos, agora está bom, já dá para sentar, tá mais ou menos. Aí, então, a reforma começa ao lado das pessoas. Então, se você está aqui, eu não sei se tem marido e mulheres aqui, que bom, se vocês estão juntos aqui, vocês estão alinhados nessa reforma. Mas se só tem um, então foi Deus que escolheu você para puxar a fila. Deus escolheu a mim para puxar a fila lá em casa. Primeiro veio eu. 12 anos depois veio o meu marido. 12 anos depois, eu já pregando, com livro escrito, ministrando. Meu marido, ok, crente, convertido, mas também que não se submetia aos processos. 12 anos. E agora, gente alinhado à nossa casa. Então, se é o marido que está aqui e a mulher não veio, Deus escolheu você. Se é a mulher, Deus escolheu você. Então, para de apontar o dedo para o outro, porque se Deus não pulou para o outro, é porque ele ainda não acabou com você. Como diz um pastor, fala assim, a mulher foi feita a partir da costela do homem. E o homem lá estava dormindo, né, não? Cegadão, tirando um ronco. E Deus fazendo a mulher. Então, mulheres, essa é para vocês. Deus só acordou Adão quando a mulher estava pronta. Pegou o recado? Talvez Deus só ativou o meu marido quando eu realmente estava pronta. Então, continua cavando aí, porque deve ter coisa ainda para reformar. Continua cavando, para de ficar apontando o dedo para o outro. Porque vai chegar a hora que você vai não apontar o dedo, mas que você também vai se posicionar e vai falar, agora é a sua vez. Você vai olhar para você e vai falar, não, realmente agora aqui, está em ordem, não consigo mais enxergar para onde eu preciso ir. Aí Deus vai falar, agora você se posiciona, abre a porta e fala, meu bem, agora é a sua vez da sua reforma. E assim vai na vida dos filhos. Então, nós precisamos despir e renovar o nosso modo de pensar. E esse processo de renovação da mente, gente, ele é feito, primeiro, através da palavra de Deus. Lá em Romanos 12:2, que vocês, obviamente, conhecem, porque deve ser aqui o versículo-chave desse processo de vocês, renovação da mente. Então, o que acontece? Você foi construído, ou construída, talvez, com uma mãe solo, com a ausência de um pai, ou com uma mãe. Quantas histórias nós ouvimos? A mãe que traiu, que abandonou o lar, e que o filho ou a filha ficou com o pai. Talvez você precisou, com 5, 7 anos de idade, assumir a casa, porque sua mãe tinha que trabalhar. Os dois, talvez os pais eram casados, mas eram muito ausentes, porque a pobreza era muito grande e os filhos precisavam se virar. Talvez o seu pai era um alcoolista que chegava em casa e batia na sua mãe. Talvez batia em você. Talvez não batia agressões físicas, mas era pesado e duro e crítico nas palavras. Eu não sei a sua história. O que eu sei é que, de repente, a sua casa pode ter sido construída de uma maneira muito frágil. E o que acontece? Quando a nossa casa é construída na areia, a Bíblia vai dizer lá em Mateus 7, se eu não me engano, que vem o vento forte e essa casa ela é derrubada. Então, nós precisamos fortalecer e fundamentar a nossa casa na rocha. E o que a Bíblia vai dizer?
Depois vocês leiam lá. Se eu não me engano, eu acho que é Mateus 7, mas está por ali. Que vai dizer o seguinte, que se você lê a palavra e pratica, a sua casa é fundamentada sobre a rocha. E é essa analogia que Jesus está fazendo. Se você lê a palavra e não pratica, a sua casa é fundamentada sobre areia. Então, sim, agora você é responsável por construir a sua casa. A sua nova casa não é responsabilidade mais dos seus pais. Seus pais erraram, erraram. Mas você também, como pai, errou. Você, como mãe, também errou. Então, não adianta cobrar a conta de quem já nem existe mais. Porque tem muito pai e mãe que já morreu. E você fica cobrando a conta de alguém que não pode, que não tem recurso para consertar. Então, essa é a sua responsabilidade. Sim, você que vai pagar o preço dessa reforma, sim. Sim. Ah, não é justo. Oi, bem-vindo ao mundo, planeta Terra. Por isso que o reino de Deus é justiça, paz e amor. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e amor. Não a terra. A terra é justiça. Não, a terra não tem. Por quê? De quem é o mundo? O mundo jaz do... Essa é a palavra. Como que a gente quer ver justiça onde o mundo é do maligno? Por isso que nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino diferente. E nós fazemos o quê? Atraímos o reino de Deus ao mundo. Manifestamos o reino de Deus no mundo. Mas a gente só consegue manifestar o reino de Deus quando a gente passa a viver o que é a justiça, o amor e a bondade de Deus. O que é a justiça de Deus? Cuidar do órfão, da viúva, do fraco, do pobre, do necessitado. A justiça de Deus não é vou passando, sabe, que me viu sentado, não me ajudou, está na prova, está na plateia. Não é isso. De vez em quando ele fala umas coisinhas assim também, mas não é o foco dele, entendeu? Às vezes fala, Deus, aqui o Senhor foi bem, né? Mas não é o foco. A justiça de Deus, o mundo, é totalmente diferente da forma como Deus nos instrui. Então, nós precisamos o quê? Compreender a palavra e praticar a palavra. Para que nós possamos realmente construir a nossa casa. Uma casa fundamentada na rocha. Então, é a palavra. Para renovar a mente, é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o seu solo, o que tem no seu solo, as ervas daninhas que tem aí, que foi plantado, você precisa arrancar. Eu gosto muito de aprender por analogias, por imaginar. Isso me faz entender muitas coisas, sabe? E tenho duas analogias, duas histórias que eu quero trazer aqui para você. Uma é que, imagina que você está numa estrada e que alguém colide com o seu carro. E essa pessoa, ela pode ou ter estado alcoolizada ou não. Essa pessoa pode ter tido mal súbito e aí ela perdeu o governo do carro. Pode ter sido uma outra pessoa que prejudicou ela e que por isso ela perdeu o governo e ela bateu no seu carro. Você pode pensar quais possibilidades for. Só que esse acidente foi feio. E aí você está lá estirado no chão, na estrada, esperando a ambulância, o SAMU te resgatar. Está sangrando, quebrou o braço. Deixa eu te falar uma coisa. Ficar nessa estrada, negando ajuda, falando, foi aquele homem que bateu no carro, foi aquele homem que me machucou, foi aquele homem. Vai resolver o seu problema? Não. Não importa se a culpa era dele porque ele estava alcoolizado, porque aí sim foi um erro. Não importa se a pessoa teve um mal súbito porque não foi responsabilidade dela. Não importa se deu algum problema na mecânica do carro. Às vezes, os seus pais não eram as pessoas que fizeram intencional. Deu problema na mecânica deles, sabe? Quem construiu eles? Os seus avós. E por aí vai. Então, às vezes eles te atropelaram, não porque eles quiseram, porque deu uma pane, porque deu um problema, veio algo faltando, uma peça, sabe? Agora, você ficar nessa estrada, sangrando, culpando os seus pais, não vai te trazer cura. E deixa eu te falar, ter que aceitar ajuda dói. Não é fácil. Porque daí você vai lá para o hospital, você vai ter que passar por uma cirurgia, você vai sentir a dor do pós-operatório, você vai depois sair daquele hospital e você vai ter que
tomar remédios e fazer fisioterapia. Quem aqui já fez fisioterapia, gente? É horrível. Eu já fiz 1 ano de fisioterapia porque eu tinha bursite e tendinite. Ô, coisa chata. Todo dia. Não tem custo de tempo, de dinheiro, de ônibus ou de carro, do que quer que seja. Ir lá e espere, passa o negócio e faz. É assim. A nossa recuperação é assim. Tem custo de tempo, custo de dinheiro, tem que dispor. Você vai lá na farmácia, você vai comprar o remédio. Você não vai pedir para o motorista que te atropelou comprar o remédio. Então, nós que pagamos o preço para mudar a nossa vida, sim. Outra coisa que nós fazemos no nosso casamento e no relacionamento com os nossos filhos. E uma vez Deus me deu essa visão do meu casamento. Lá atrás, quando eu e meu marido tínhamos 15 anos de casado, foi quando começou o processo de transformação e de cura na minha vida. Eu era uma mulher insubmissa, eu não respeitava o meu marido, eu não permitia ele me amar, eu o amava, mas eu não conseguia demonstrar o meu amor por ele, então eu era muito reativa. E o que aconteceu? A gente foi se distanciando emocionalmente. Só que chegou um tempo em que Deus usou a vida dele para me confrontar. Deus usou a vida dele, aquele que eu julgava, que não estava na igreja, que falava palavrão, que isso e aquilo, para ser um instrumento de confronto, de colocar um espelho e falar para mim, você não é a crente da família? Você não vai para a igreja todo domingo? Não fala palavrão? Tão certinha? Você é uma egoísta. Você é uma insatisfeita. Você diz que só seria feliz quando tivesse isso ou aquilo. Olha a sua volta. Você já tem aquilo que você falava que seria feliz e não muda. Ingrata, mal-humorada. Claro, ele não tinha recursos para lidar com a minha dor. Ele não entendia por que eu funcionava daquela forma. Mas o que ele disse foi verdade. E dói, a verdade dói. É igual quando o cara chega para você lá na casa e fala, ih, minha senhora, isso aqui não tem mais jeito não, isso aqui tem que quebrar. Você fica com raiva, porque você queria dar um jeitinho. E ali em julho de 2012, fazem 13 anos, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida, depois de aceitar Jesus. Foi de permitir Ele reformar a minha vida. Porque ali eu era uma casa feia, mas eu não via essa casa feia. Por quê? A gente, como crente, é muito bom em passar um verniz, né? A gambiarra. A gente passa o verniz. Pinta aqui, ó, dá uma pinturinha aqui, ó. Você não vai na raiz. É igual casa mofada. Esses tempos atrás, o quarto da minha filha mais velha, ela é junto à parede com o banheiro da minha filha mais nova. E o quarto dela começou a ficar aparentando na parede, assim, umidade. E a gente olhava no banheiro da nossa filha e não via mancha no piso. Eu falava, não tem mancha aqui, não deve ser o cano. Aí, essa parede era junto com uma varanda, assim. Aí tinha umas rachaduras na varanda. Aí a gente pensou, deve ser essa rachadura que, quando chove, infiltra a água. Então, aí a gente foi olhando aquele problema. E chamamos o pintor, e aí ele passou um produto lá fora, gastamos dinheiro, e pintou a parede, tudo bonitinho. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, começou a ir molhando de novo. Só que agora estava mais. Falei, gente, não é possível, só pode ser o banheiro, porque se a gente já fez tudo aquele lado, aí chamamos um cara que vai lá escutar o negocinho para ver onde tem vazamento, porque a casa alugada não podia sair quebrando tudo. Aí ele falou, tem um vazamento aqui. E era o banheiro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está olhando o problema e o problema está aqui. E aí a gente faz isso. A gente, às vezes, vai e passa uma tinta, igual eu passei lá na parede, tapei uma rachadurinha, achando que ali era o problema. Então, como crente, a gente bota a roupa certa, começa os glória a Deus, aleluia, glória, o sangue de Jesus tem poder, é isso. E a gente usa o crentez e a palavra só na bênção, a paz. E é o quê? A pintura por fora. Mas você não foi lá no problema. E quando você não vai no problema, não tem como reformar. Então, precisa olhar. E aí, Deus começou a me mostrar. Tudo isso que eu falei para vocês, foi Deus me mostrando na Bíblia. Até a área sexual minha com meu marido, Deus me mostrou na Bíblia o que eu fazia de errado. Deus mostra. Deus revela. Ele é o engenheiro. Ele sabe onde está.
Então, busque da fonte, porque Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a Bíblia, Deus vai usar... quando você está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, com humildade no coração para falar, ó, agora é minha vez, então vai, Senhor, manda, o que tem de errado? O que eu preciso consertar? Eu preciso arrumar? Vai falando. Ele vai mostrando, mas você precisa ter humildade, que foi o que a pastora falou, precisa ter humildade. E ali Deus começou a mostrar para mim, eu como esposo, o quanto eu estava errando, quantas vezes sentei com meu marido, pedi perdão, perguntei para ele coisas que eu tinha ferido, para ele falar, eu pedia perdão, e eu tentava ali um processo de transformação. Não é fácil, a gente tem um padrão de comportamento, então a gente muitas vezes vai repetindo esse padrão sem perceber. Mas quando você começa a tomar consciência, você vai, juntamente com o Senhor, trilhar um caminho de, agora eu vou intencional disso, escorreguei, de novo, me perdoa. Tipo uma plaquinha assim, né? Meu livro, Desconstruindo o Meu Eu, fala muito desses meus processos de desconstrução e de reconstrução. E aí você bota uma plaquinha assim, né? Desculpe o transtorno, estou em obras. Mas você vai lá pedir perdão. Reconhecer que você errou de novo. Reconhecer que você gritou de novo com sua mulher. Reconhecer você, mulher, que você desrespeitou o seu marido de novo. É aí, todo o tempo. O Espírito Santo sinaliza. Se você está afinada, o Espírito Santo sinaliza. E aí o Senhor foi me mostrando sobre minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, que eu falava, lê a Bíblia. Você não está vendo? Que agora eu leio a Bíblia. Porque eu antes era religiosa, de banco, eu não lia a Bíblia em casa, eu lia a Bíblia só quando o pastor lia aqui na igreja. Amém, amém. Aí a oração é essa. Ou aquele, né, quando você vai dormir, você está cansado o dia inteiro já, né? Sua oração se resume nisso, né? Ai, Deus, obrigada por tudo, boa noite, Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe. Você não sabe nem o que você está falando, né? Abençoa meus pecados, perdoa minhas bênçãos, né? Isso não é relacionamento. E eu era assim, eu era essa religiosa. E aí eu precisei desenvolver relacionamento com Deus. E aí é ser intencional. E um dia eu lendo a Bíblia, e você pensa assim, não estou entendendo nada. Continua. Continua, porque assim, a sua mente, ela é preguiçosinha. Nosso cérebro não gosta de nada que exija esforço. Ele gosta de conservar energia. Então, tudo que vai assim, ai, vou ter que aprender isso, ai, eu vou ter que pensar nisso, o seu cérebro, ele vai bloquear. Ai, deixa isso daí, você não está entendendo nada. Ou então, vem aqueles ataques, você é burra, você não está entendendo. O diabo vai trazendo ataques na nossa mente. Então, tenha discernimento espiritual também para entender que isso é uma guerra. Porque em João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, é a verdade da palavra de Deus que te liberta. E aí você é atacada na sua mente, atacado que você não entende, que você é burro, que não está fazendo efeito. Está fazendo efeito, sim. E eu posso provar para você. Porque eu também achava que eu não estava entendendo a Bíblia quando eu comecei a ler, lá em julho de 2012. E eu lembro de um dia, eu cobrando a minha filha, o Espírito Santo só fez assim, ó, você não precisa saber aonde está. Efésios, capítulo 6, versículo tal. Para quê que você quer provar para quem? Que você sabe do quê? Você precisa entender o que a passagem está te ensinando, mas você não precisa, sabe, ficar mostrando, arrotando conhecimento. Você é fariseu que faz isso. Mas aí o Espírito Santo trouxe assim, ó, pais, não irritem seus filhos. Entendeu? É assim. Depois, um outro dia, eu lá, porque você tem que ler a Bíblia, não sei o quê, Amanda, aqui não sei o quê. Aí o Espírito Santo trouxe assim, junto com eles, andando com eles, sentando com eles, Deuteronômio. Então, assim, eu ia entendendo. Como agir com a minha filha, como agir com o meu marido, através da palavra. Então, a renovação da sua mente é isso aí. E depois, através de livros. Está com um problema no casamento? Lê livro, larga de ser preguiçoso, preguiçosa. Ai, não gosto de ler, também não gostava. Não gostava, a ironia de Deus, não gostava de ler, Deus me tornou uma escritora. Conhecimento transforma. Busque livros fáceis. Os meus livros são tudo fáceis. Criança entende meu livro. Porque eu também, como era limitada, eu falava, Deus, dê exemplo para eu entender. Que eu não quero, assim, ler um negócio e não entender o que eu tenho que fazer. Então, eu quero saber, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, meus livros é assim, te pega na sua mão igual uma mãe. Ó, faz assim, faz assado, vai aqui, vai ali. Didático, passo a passo. Eu não mostro só o problema, eu dou o caminho para você ser livre daqueles problemas. Então, busque, você se esforce, porque é você que vai se revestir dessa nova mentalidade. E o Senhor quem vai te direcionando. Amém, queridos?
E para encerrar aqui, eu só quero trazer um pedacinho do meu testemunho para você entender como Deus faz. Sempre o poder é dele. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o final. Mas você precisa confiar o seu processo ao Senhor. Deixar ele fazer a bagunça necessária. Deixar esses vazios incômodos aí para você trazer e preencher com o amor de Deus. Para você preencher com o Senhor. Dentro de você, você não pode deixar vazio e você não encher, que também a palavra lá vai dizer que se você varre a casa e limpa e você não encher ela, depois vem mais 7 demônios e fica pior ainda o estado antes do que... Gente, vai ler Bíblia, é só ler, é só ler. Lê que o Senhor vai mostrando e vai direcionando a gente. E quando Deus começou a me mostrar essas coisas, Ele me deu uma outra visão, de que eu vim, na minha caminhada, sem ter conhecimento, lançando sementes ruins. Palavras negativas contra o meu casamento, contra o meu marido, dificuldade emocional com as minhas filhas, e grita, e não entende, não compreende, cala a boca. E eu trabalho, porque eu faço isso por você, porque você não teve a vida que eu tive. Ah, se eu tivesse uma mãe, como sabe, aquelas histórias que a gente fica falando para os filhos, que não adianta nada. Sua história foi uma. E você precisa entender para fazer diferente a história do seu filho a partir daqui, porque o que já foi, já foi. E aí o Senhor me deu uma visão de que eu tinha que voltar por esse caminho e ver o que tinha acontecido. E eu pude ver, sabe, como que árvores espinhosas, podres. Imagina isso. De um lado você está assim, sabe, numa estrada, e de um lado essas árvores podres, raízes podres, de sementes que você lançou, de palavras que você lançou, de atitudes que você fez, porque não é só o que a gente recebeu, é o que a gente também deu. Só que a graça de Deus é isso. Que o passado, Ele apaga. E o que Ele faz? Te dá novas sementes. Ele constrói um novo futuro. Não a partir do passado, a partir de quem Ele é. A partir da graça dEle, da misericórdia dEle. Então, Deus me mostrou como que se nessa mão Ele me entregando novos frutos. Para eu semear nesse campo que está limpo. Então, vocês estão aqui para uma vida melhor. Deus colocou um campo novo ao lado de vocês. E nesse campo novo, vocês vão semeando as novas sementes que o Senhor tem dado. Palavras, atitudes, coisas que vocês estão plantando. Talvez você esteja já num processo. Alguns estão começando, mas outros já estão há alguns anos. E às vezes você pensa assim, mas eu não vejo resultado. Não desanime. Por quê? Porque assim como levou um tempo para vir os resultados ruins, para chegar num ponto onde você falou, basta, chega, também vai levar um tempo para vir os frutos bons. Você precisa continuar semeando. Não desista. Daqui a um tempo vai florescer e vai frutificar, não tenha dúvida, para a glória de Deus. Só que nesse início de processo e nesse meio tempo, às vezes é assim, na minha vida foi assim. Enquanto eu estava semeando as novas sementes, eu ainda tinha que lidar com algumas árvores espinhosas que me feriam. Eu ainda tinha que arrancar. O próprio Espírito Santo falava, isso aqui você que vai arrancar. Eu precisava arrancar aquela árvore pela raiz. E elas me machucavam. Mas não se esqueça que aquelas árvores foram frutos das minhas próprias atitudes. Então é muito fácil a gente falar, Deus, cura minha casa, transforma minha casa, liberta tudo e achar que Ele vai fazer um passe de mágica. Hoje eu ainda estou tendo que lidar com coisas que eu semeei na vida da minha filha. Ela tem pagado o preço dela, ela tem buscado, ela inclusive paga a terapia, literalmente paga em dinheiro, paga com tempo, paga por viver os processos dela. Mas tem coisas que ainda a gente está arrumando. Então, o que você precisa arrancar? Que árvores você precisa tirar nesse seu jardim dessa sua casa? Porque a reforma inclui, inclusive, o jardim. Minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade, filha de um pai alcoolista. E a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos de idade. Ela era uma filha entre 9 irmãos, então não tinha estrutura nenhuma familiar. Se ela não recebe estrutura, ela não consegue dar uma estrutura. Ela engravidou de mim, do patrão dela, que era 20 anos mais velho que ela tinha 16 anos, ele tinha 36, e ele violentou ela sexualmente. Esse foi o contexto em que minha mãe engravidou. Quando ela foi falar para o patrão que tinha engravidado, ele deu dinheiro para ela abortar. E ela tentou o aborto. Só que Salmo 139 diz que o Senhor nos entreteceu no ventre da nossa mãe.
Ali já tinha o fôlego de vida do Senhor soprado sobre mim. Haja vida. E a morte não venceu. Mas a minha mãe não tinha condição emocional, financeira, nada para ficar comigo. Então ela inventou uma história. Vou falar que a Roberta é filha de um outro homem. Porque a mãe desse homem, que ela teve um trelelezinho com ele, era uma mulher muito boa. Então talvez ela viu ali uma mulher que pudesse dar um apoio. Aí ela mentiu minha data de nascimento para enganar esse outro cara, para ele acreditar que eu era filha dele. Mas não acreditou muito, não. Mas a mãe dele falou, não, você vai registrar, porque é uma criança. Ele registrou, mas nunca assumiu a paternidade. Ele logo se casou e construiu a vida dele. E a minha mãe pediu para essa minha avó de criação ficar comigo. Ali eu morei até os 5 anos de idade. Mas eu não lembro de muitas coisas com a minha mãe. Minha avó conta que minha mãe batia muito em mim, brigava muito comigo. Ela não tinha como ser mãe, ela não conseguia ser mãe. Primeiro porque ela não teve uma mãe. A gente não consegue dar aquilo que a gente não recebeu. Quando minha mãe conheceu Jesus, ali começou um processo. Mas naquela época nós não tínhamos conhecimento sobre vida emocional. Falávamos isso lá, que tudo era demônio, tudo era diabo. Né? Hoje, graças a Deus, igrejas como essa oferece conhecimento e oportunidade para você entender que não é só o espiritual, que existe um emocional também e um físico, é uma tríade. Então, naquela época, era só demônio. Então, ela vai nas campanhas, liberta, manifesta, tá? Ok. Mas o que continuou na minha mãe? A falta, a carência emocional, que tinha gerado uma dependência emocional. E gente, o processo da vida, ele vai indo. E recentemente, isso é muito recente, eu entendi, uma clareza assim, que a dependência emocional matou a minha mãe. Porque a minha mãe começou a se envolver com tudo que era homem errado. Não é questão do dedo podre, é a repetição do padrão. Eu não me amo, eu não me valorizo, porque as igrejas pregavam também que é errado se amar. Parece que você se amar é um pecado, parece que você priorizar você também é um pecado. Só que Jesus falou assim, ó, o outro e você na mesma balança. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como? Ou seja, como não é nem mais nem menos, é como. Então, tem hora que eu vou, me submeter a algumas coisas para em prol do outro. Tem hora que... Então, às vezes, a gente não sabe esse limite. A hora que é para eu ir, a hora que é para eu ficar, a hora que é para eu... Opa, agora sou eu na balança, agora é você. Casamento é muito isso. Agora é você, eu renuncio... Um tempo da minha vida, ok, agora sou eu. Agora eu vou, você... Entende? Então, como? E a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Então, ela ia se envolvendo com vários homens. Ela me deixou na casa de muitas pessoas para as pessoas ficarem comigo, porque ela não tinha estrutura. E desde os meus 5 anos de idade, nessas casas que ela me deixava, eu fui vítima de abuso sexual. Até quase 15 anos. Depois, ela se envolveu com um cara que estava preso. Ela adquiriu o vírus do HIV. E aos 32 anos ela faleceu. Se eu for pensar na raiz disso, a dependência emocional. Que eu dependo do outro. Você depende do amor de Deus e do seu amor. Para de buscar o que te faltou na sua estrutura no outro. Porque o outro não vai conseguir dar a você o que te faltou, só Deus. E o que aconteceu? Eu repeti o padrão. Dependência emocional. Também com meu marido. E nisso a gente vai se anulando, ele, eu. O poder da sua vida está nas suas mãos, não na mão do outro. Não passe o poder da vida para o outro. Porque senão é muito fácil depois a gente só ficar culpando o outro. Eu sou infeliz por causa dessa mulher, essa praga. Sou infeliz por causa desse homem. Achei que casei com o príncipe e depois fiquei com o cavalo. Né? Que no começo é assim, você chama gatinha, depois os bichos vão crescendo, né? Anta. Não pode. Não pode. Homens, suas mulheres precisam ser amadas, respeitadas. Mulher não gosta de grosseria, de estupidez. Mulheres, os homens gostam de ser respeitados. Trate os homens com respeito. Elogie, levanta esse homem. Não faça as coisas, é do meu jeito. Nós somos parceiros, gente. Não é um melhor que ninguém. Cada um tem sua função. Mulher, não assuma a função do seu marido.
Talvez você, como eu, veio de uma condição financeira muito difícil e você tem medo de não ter. E aí você sai assumindo o lugar do seu marido. E ele vai se acomodando. E depois você acha o quê? Se eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais. Culpa sua, querida, desculpa. Culpa sua. Para de transferir por outro que é responsabilidade sua, que é erro seu. Estou falando de muitos erros que eu mesma cometi. Eu e meu marido erramos muito. E nós temos descobrido quantos erros nós cometemos tentando acertar. Ninguém fez porque é ruim. Ele me tratou de algumas formas, projetado em experiências do passado dele. Eu assumi alguns lugares projetado em experiências do meu passado. Por isso, tratem sim a história. A tua história do passado não te define, mas ela, enquanto você não trata ela está controlando como você sente, como você pensa, como você se comporta. Mas acessa isso para isso definitivamente ser passado. Minha mãe se casou com um homem. Eu tinha 11 para 12 anos. E eu pensei, agora eu vou ser feliz, uma família. Ela engravidou. Nossa, eu vou ter um pai, uma irmã, uma família, porque era o meu sonho ter uma família. Eu nunca tive isso. Não tenho memória de estar sentada à mesa com pai, com mãe. Nunca tive a figura do pai presente. E o meu padrasto começou a abusar sexualmente de mim de maneiras muito intensas e violentas, por mais de 3 anos. E quando minha mãe descobriu, ela continuou com ele. Ela tolerou o abusador por causa da dependência emocional. Para de se submeter ao desejo do outro para ser amado e amada. Para. Jesus já te deu o amor suficiente e o seu amor também precisa ser expresso. Não é pecado você se amar. Só que você não se ama porque talvez você não recebeu o amor dos seus pais. Era o que acontecia comigo. Não tive amor de pai, não tive amor de mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 14 para 15 anos. Casei com meu marido com toda essa bagagem, com 16 anos de idade. Ele perdeu a mãe aos 7, o pai aos 17. Viveu também um monte de coisa ruim. A gente carrega essas bagagens. E a gente faz o que com essas bagagens? Vai passando para os filhos. Não é só sobre nós. Mas Deus transforma. Porque hoje eu estou aqui, ainda tratando coisas. Não estou dizendo para você, está tudo lindo e perfeito. Mas ainda estou tratando coisas, mas não existe mais dor. A dor foi curada. Eu estou lidando com o quê? Com as sequelas. Eu não sei em que fase você está. Talvez você ainda esteja na fase da dor, do sofrimento, de culpar o outro. Libera isso. Talvez você já esteja na fase de tratar. Não dói mais, já perdoei. Olha, realmente já me resolvi com essa pessoa, mas ainda tem esses embaraços aqui. Eu não sei em que fase você está, mas independente da fase da reforma, falando em reforma, não sei se você está lá no início da reforma, de quebrar tudo, aquela poeira, aquela bagunça, aquele barulho, ou se você está nos detalhes finais. Sabe, o rejuntinho ali, a lâmpada, o detalhezinho bonito. Não sei qual fase você está, mas todos nós estamos em alguma fase de reforma. E podemos ajudar os outros também que estão. Por exemplo, eu que estou nos detalhes finais, eu já posso ajudar quem está começando. Porque eu já passei, eu já sei o que dá errado, o custo, o que é, o que não é. Tipo, não se iluda, minha filha, não vai te custar só isso não, entende? Quem já fez reforma fala assim, não, minha filha, o pedreiro falou isso aí, não cai nessa não, se prepara que vem mais. A gente já sabe, a gente já passou pelo caminho. Então, que você também possa ajudar outras pessoas. O foco do meu chamado e do meu primeiro livro, que nasceu esse ministério, é Saradas para Sarar. Vocês estão sendo transformados para transformar outras vidas. Para que essa vida melhor que vocês estão aprendendo a viver, vocês possam apresentar essa vida melhor a outras pessoas. Amém? Queria orar com vocês. Obrigada, Pai. Obrigada por Tua palavra que nos cura, por Tua palavra que nos alinha, por Tua palavra que nos confronta, por Tua palavra, Senhor, que vai no fundo do nosso ser. Pai, aqui estão os Teus filhos e as Tuas filhas e as histórias que cada um viveu. Eu oro, Senhor, primeiramente para aquelas pessoas que se vitimizam. Para aquelas pessoas que ainda estão culpando alguém pelo que elas estão vivendo, pela condição delas. Que o Senhor, ó Deus, posicione essa pessoa dentro, Senhor, desta função do que elas precisam fazer, ó Deus, na parte delas nesse processo de transformação, de reforma e de cura. Depois eu oro, Senhor, pelas pessoas que se sentem culpadas. Aquelas que traíram e que perderam um casamento, aquelas que se envolveram
com drogas, aquelas que se envolveram com tantas coisas em busca de fugir da dor, aquelas que cometeram aborto no passado, aquelas pessoas que carregam ainda alguma culpa, de alguma forma isso tem massacrado. Eu oro para que os teus anjos, ministradores de cura, possam ir agora no profundo da alma e arrancar, ó Deus, esse peso, e arrancar esse fardo, e arrancar, Senhor, essa culpa, fazendo esse filho e essa filha entender que sim, eles são filhos amados, independente do que eles cometeram, que sim, o teu sangue limpa, o teu sangue liberta, o teu sangue salva, o teu sangue cura, o teu sangue transforma. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que estão confusas, que elas não conseguem nem entender em que fase elas estão. Eu oro para que o Senhor comece a trazer clareza e direcionamento. Que o Senhor possa atrair, ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas à tua presença. A mais de ti. A mais de ti. Mais, Senhor, intimidade, mais da tua palavra. Mais intimidade, cada vez mais, Senhor. Porque nós sabemos que é essa intimidade, Senhor, que vai nos curando, nos fazendo compreender o que está errado, o que precisa mudar. Também é essa intimidade que vai nos fazendo entender quem somos, para a grandeza que nascemos, o posicionamento que temos que ter diante de outras pessoas, o que precisamos entregar para nós mesmos. É o Senhor quem faz. Senhor, eu oro, Pai, para aquelas pessoas que vivem num ciclo de tristeza. E essa tristeza, Senhor, domina de tal forma que ela já até recebeu o diagnóstico de depressão. Uma dor que não quer calar. Uma dor que não quer sarar. Uma dor que consome a alma, como assim a minha alma foi consumida por tantos anos por essa dor, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor possa, o Senhor, tirar essa árvore, essas raízes profundas de mágoa, de amargura, de ressentimento, que essas pessoas sejam livres, ó Deus, tanto para perdoar, como livres para ser feliz. Senhor, oro por aquelas que se submetem, ó Deus, a relações abusivas, por aquelas que não entendem o seu valor, por aquelas que dependem emocionalmente do outro, por aquelas que não conseguem dizer não, por aquelas, ó Deus, que vivem numa complexidade emocional que só o Senhor consegue ver. Ajude, Senhor, essas pessoas, ó Deus, a olharem para elas, a tirar o foco do outro e a olhar um pouco para elas. Ajuda essas pessoas a se amarem, ajuda essas pessoas a encontrar a força que o Senhor colocou dentro delas. Pai, ajuda elas a se verem, ó Deus, como o Senhor as vê. Muda a ótica de algumas pessoas que estão com a visão tão distorcida, tão embaçada, que não conseguem se ver através da tua ótica. Muda a imagem, ó Deus, que essas pessoas têm de si mesmas. Talvez pessoas que ouviram que elas não são capazes, que elas não prestam para nada. Talvez você ouviu tantas palavras duras do teu pai, da tua mãe, de um professor, de uma professora, e você não acredita na tua capacidade. Você se vê sempre pequeno, pequena. Isso não é para mim. Você se limitou por causa das palavras que você recebeu. E Pai, eu te peço agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, envia os teus anjos para apagar a força, Senhor, destas palavras na mente dos teus filhos e das tuas filhas. Que a tua verdade prevaleça, fazendo eles entenderem que são filhos amados do Senhor. Ainda que errantes, somos filhos amados, aceitos por Ele. Apaga, Pai. Fortalece, Senhor. Fortalece o interior e a identidade dos seus filhos e filhas para que eles se vejam como o Senhor os vê. E eu oro, Senhor, por aqueles que
tem sangrado no outro. Homens e mulheres irados por conta de traumas que viveram. Raiva reprimida, porque talvez a religião diz que é pecado sentir raiva. O pecado é o que você faz com essa raiva. Senhor, aquelas pessoas que machucam o outro em palavras, são tão cruéis, são tão duros, são tão frios, por causa das defesas, por causa das armaduras que foram erguidas. Ajuda essas pessoas, ó Deus, a colocar essa raiva em Ti. Ajuda essas pessoas a trabalhar essa raiva de uma maneira saudável. Ajuda essas pessoas a se quebrantarem, Pai, a reconhecerem os seus erros. Que haja, Senhor, conserto nos casamentos. Que haja conserto nos relacionamentos. Que haja nesta noite pedido de perdão, Pai. Que as mulheres possam pedir perdão para os seus maridos. Que os maridos possam pedir perdão para suas mulheres. Que haja restauração, Pai, e reforma nos casamentos, nos lares, na vida dos filhos. Que mães possam se reconciliar com os filhos. Que pais possam se reconciliar com seus filhos. Senhor, coloca o desejo no coração desse pai. Deus mostra um homem que abandonou por medo. Você até queria ver seu filho, mas as pessoas colocaram dificuldade, barreira lá atrás, anos atrás, e você abriu mão. Deus está falando, volta, filho. Volta, porque eu estou te dando novas sementes e eu estou te dando recursos para você resgatar o relacionamento com esse filho, porque ele precisa de você. Ainda que ele fale que não quer te ver, ele precisa de você. Senhor, coloca, Pai, no coração desses homens a tua paternidade. Uma paternidade saudável. Primeiro, para eles se verem como filhos e se espelharem na tua paternidade saudável. Segundo, para que eles possam expressar essa paternidade não autoritativa, não controladora, não ausente, não omissa. Porque ou vai para um lado ou vai para o outro. Ou é muito omisso ou é muito autoritário. Pai, tira as vendas, tira as escamas dos olhos e revela a porção de cada um, Pai, trazendo cura, reformas e restauração para a glória do Teu nome. Amém. Amém.